Oi, meus amores. Então, hoje eu não vou conversar muito não, porque pelo assunto a aula vai ser longa. Eu vou tentar diminuir o máximo possível, mas vamos lá. Primeiro, independência do Brasil. Vamos falar sobre todo o panorama da independência. Vamos lá. Lembram que a gente conversou que Dom João voltou para Portugal e Dom Pedro ficou aqui como príncipe regente? A situação econômica do país não ficou boa, porque Dom João, quando voltou para Portugal, ele levou todo o dinheiro dos cofres do Banco do Brasil e levou muita gente para trabalhar lá. Então, o Brasil ficou sem dinheiro e o Brasil ficou sem pessoas suficientes para administrar. Então, Dom Pedro, ele pensou como ele poderia lidar com isso, o que é que ele poderia fazer para reverter essa história. Então, Dom Pedro, ele começou a investir em economia. Foi a primeira vez no Brasil que o Brasil passou a ser administrado por um sistema de orçamentos. Então, era feito um planejamento do orçamento, um planejamento de quanto se podia gastar, de quanto se podia investir, né? Dom Pedro começou a investir nisso. Dom Pedro também investiu no comércio, que o comércio estava fraco, então ele começou a investir no comércio, né? Porém, existiam 3 províncias que não obedeciam Dom Pedro, né? Que era a província do Pará, Maranhão e Bahia. Essas províncias, elas não reconheciam a autoridade de Dom Pedro e, por fim, não reconheciam os decretos que Dom Pedro instituía. Além disso, existiam 3 partidos políticos aqui no Brasil que tinham uma guerra de interesse e Dom Pedro ficava ali no meio daqueles 3 partidos, né, daquela briga. Tinha um partido português que queria que o Brasil voltasse a ser só uma colônia de Portugal. Lembra que a gente conversou que o Brasil agora era Reino Unido a Portugal? O Brasil não era mais colônia, o Brasil agora fazia parte de Portugal em uma categoria maior, era Reino Unido. O Brasil tinha o seu próprio príncipe regente, né? Que era Dom Pedro. Então, o partido português queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia, né? Tinha também o partido monárquico, que lutava para que o Brasil fosse independente, fosse um país independente e Dom Pedro fosse o imperador. E tinha o partido republicano, que queria que o Brasil se transformasse em uma república. Olha quanta coisa acontecendo, né? E Dom Pedro ali, no meio de tudo isso. E aí começaram os conflitos propriamente ditos, né? Em 1821, a corte portuguesa, né, ela aprovou um decreto que ela deixava todas as províncias independentes. Então, cada província poderia ter a sua própria lei, poderia ter a sua própria norma. Então, Dom Pedro, em vez de ser príncipe regente do Brasil, ele passava a ser como se fosse um governador do Rio de Janeiro. Ele só mandava no Rio de Janeiro, né? E isso começou todas as disputas. A corte portuguesa também, no final daquele ano, em 1821, exigiu que Dom Pedro voltasse para Portugal com a desculpa que Dom Pedro teria que terminar seus estudos para ocupar como é que eu posso dizer? Com respeito o trono português quando Dom João morresse. Né? Isso gerou uma grande revolta nos brasileiros, porque Dom Pedro era muito querido mesmo. Então as pessoas se rebelaram, as pessoas queriam que o Dom Pedro ficasse aqui, que o príncipe ficasse aqui. E no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro falou a seguinte frase: como é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Esse foi o dia do fico, né? Foi o dia que Dom Pedro disse: não, eu vou ficar no Brasil. O povo quer que eu fique, então eu vou ficar no Brasil. E isso gerou um monte de coisa. Primeiro, gerou uma grande festa, né? Uma comemoração, porque o príncipe ia ficar no Brasil. Mas aí, nesse mesmo dia, uma esquadra de navios portugueses atracou no porto do Rio de Janeiro e disse que ia levar o príncipe a toda custa, né, para Portugal. Mas Dom Pedro ainda era príncipe de Portugal. Então Dom Pedro tinha autoridade sobre aquelas esquadras. Então ele foi lá e mandou as esquadras irem embora. Ele disse que ia ficar e mandou as esquadras irem embora. E assim foi feito. Então o Partido Português, ele começou a pensar no que faria
Bahia, porque o Dia do Fico foi um passo decisivo para a independência do Brasil, né? Foi o dia que Dom Pedro disse que ia ficar no Brasil, foi o dia que Dom Pedro escolheu ficar no Brasil. Então isso era uma coisa muito importante, né? Então o Partido Português começou a ficar com medo do que poderia acontecer. Então, do Dia do Fico até a independência, né, muitas coisas aconteceram no Brasil. Dom Pedro, ele sempre ouvia muito os conselhos de José Bonifácio, né, que era seu amigo e ministro da Justiça. E José Bonifácio sempre encaminhava Dom Pedro sobre o que faria, o que era melhor fazer, como ter uma independência segura, né? E foi convocada, então, a Assembleia Constituinte. Foi convocado eleições para deputados, só homens poderiam se candidatar. E esses homens iam criar leis para o Brasil, né? Sobre como seria o Brasil, como seriam as leis do Brasil. Vocês pensam que o Partido Português desistiu? De jeito nenhum. Então, Dom Pedro declarou que todas as tropas portuguesas que chegassem no Brasil eram consideradas inimigas. E começou a existir uma luta, uma guerra na Bahia, dos brasileiros, né, das tropas brasileiras, contra as tropas portuguesas do general Madeira. E isso, assim, muitas coisas acontecendo, até que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebe duas cartas. Uma de José Bonifácio, outra da princesa regente, Dona Leopoldina. Essas cartas, né, além de um novo decreto de Portugal também, chegaram à mão do príncipe no dia 7 de setembro de 1822, quando o príncipe estava às margens do Riacho do Ipiranga. Quando o príncipe leu aquilo, o príncipe percebeu que era a hora exata de agir, que ele tinha que agir naquele momento, que ele não podia mais esperar. Então, às margens do Ipiranga, ele conversou com as pessoas que estavam com ele e disse a famosa frase: independência ou morte. E naquele momento o Brasil se tornou independente de Portugal. Mas calma, que não foi assim de uma hora para outra. Calma, vamos conversar. Nem tudo foi festa depois do grito do Ipiranga. Claro, naquela noite em São Paulo, quando chegou em São Paulo, na capital, Dom Pedro foi aclamado pelo povo, teve festa, teve música, teve tudo. Dom Pedro fez o hino da independência. Lembra aquele hino da independência que eu sempre peço pra gente cantar na sala? Brava gente brasileira, longe vais, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A gente sempre aprende esse hino quando tá tendo essa aula, né? Então, assim, muitas coisas, esse hino, foi Dom Pedro que escreveu. E muitas coisas aconteceram. Para começar, mesmo a independência do Brasil sendo declarada, né? A independência do Brasil sendo declarada, Dom Pedro foi nomeado imperador do Brasil. Era o imperador Dom Pedro I, né? Mesmo com tudo isso, o Partido Português não aceitava a independência do Brasil. Então, mais uma vez, chegou a hora de Dom Pedro agir. Ainda existia a luta em algumas províncias das tropas portuguesas que queriam tomar o Brasil, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, né? E Dom Pedro começou a organizar resistência até que conseguiu vencer essas tropas portuguesas e elas foram mandadas embora, né? E com a independência do Brasil, o Brasil passou a obedecer ao sistema monárquico. O Brasil era uma monarquia, tinha um imperador. Dom Pedro não podia se nomear rei, então tinha um imperador. E sendo assim, o Brasil poderia criar suas próprias leis e ficava completamente independente de Portugal. Não tinha que pagar mais nada a Portugal. O Brasil era um país livre, finalmente. E nos próximos capítulos, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre como foi o governo de Dom Pedro.